eu vou, nessa apresentação, procurar dar foco num determinado aspecto, né, do desafio de implementação das novas diretrizes, que é o desenvolvimento de currículos, né, para desenvolver competências. A gente teve uma felicidade muito grande de, lá no início, em 2012, fazer uma parceria estratégica com o Olin College of Engineering, e eles nos ajudaram muito a uma nova visão de engenharia, né? Quando eu fui visitar, eu falei, nossa, esse é o curso de engenharia que eu gostaria de ter feito, e vou confessar aqui que agora, olhando, né, a apresentação de vocês, eu digo que, não só para a Lied, como Luiz Carlos do Seabra, esse também é o curso de engenharia que eu gostaria de ter feito lá em 80. E a gente aprendeu uma série de coisas, né, com eles, e talvez um aspecto muito importante foi como desenhar experiências de aprendizagem que engajem de fato os alunos e que desenvolvam a motivação intrínseca, né, dos alunos para o aprendizado. E logo quando a gente, né, se dispôs, né, iniciou o processo de desenho do nosso currículo, eles disseram para a gente, olha, a gente não vai apresentar para vocês como nós desenhamos o nosso currículo. A gente vai apresentar para vocês como a gente acha que o currículo deve ser desenvolvido, agora que a gente já desenvolveu o nosso, que já passaram, né, vários anos, a gente fez vários aprimoramentos. Então, isso aqui é como a gente acha que deveria ter sido feito lá no final. E de fato, foi uma visão, assim, bastante disruptiva para a gente, né, inovadora, em termos da concepção de como é que você concebe, né, um currículo. E é isso que eu vou procurar compartilhar um pouco com vocês. Muito do que eu estou compartilhando a gente de fato fez, né? Quer dizer, a equipe, né, de docentes que a gente selecionou lá no início, né? Essa foi mais uma facilidade, como o Luiz Carlos falou, a gente selecionou os docentes tudo do zero, né? E o principal critério de seleção foi: você está insatisfeito com o trabalho que você está fazendo em termos de ensino de engenharia, né? E você sente dificuldade de fazê-lo na sua instituição, né? Então, venha para o INSPER, e a gente, né, tirou docentes, né, de algumas dessas instituições lá no passado. Alguns já tinham saído de lá, mas um dos nossos coordenadores foi vice-diretor da PUC, né, do Rio Grande do Sul, e a gente trouxe gente da Poli também, e fizemos um trabalho grande de formação com esses professores lá em Olin. Aprendemos também a fazer esse tipo de formação, passamos a fazer esse tipo de formação em casa e iniciamos, né, no ano passado, programas de formação para professores de fora, né, do INSPER, professores de outras instituições. E esse método, esse desenho de currículo que a gente aprendeu com o Olin, a gente foi praticando nos novos programas que a gente foi desenhando. De lá para cá, foram principalmente programas de pós-graduação, então a gente foi aprimorando um método, né? E é esse método que eu vou apresentar para vocês, então eu não vou falar mais do INSPER, do que a gente faz, não vou trazer fotos, né? Já tive bastante oportunidade de fazer isso em diversos eventos, e o INSPER está aberto, né, para qualquer instituição, né, que queira nos visitar e conhecer o que a gente está fazendo de certo e os erros que a gente cometeu também, né, as bobagens que a gente fez e a gente corrigiu, para que outras instituições possam cometer outros erros, né, não os mesmos que a gente já fez no passado e que já podem servir de aprendizado. Então, deixa eu avançar aqui. Então, um dos desafios das novas diretrizes é justamente a gente desenvolver, né, um currículo por competência, né? E esse desafio, ele requer, né, um novo método de desenho, né? Caso contrário, apesar de toda a intenção, é possível que os velhos currículos renasçam novamente, né? Então, o que a gente precisa é, de fato, engenheirar os, né? Ou seja,
montar um processo que seja eficaz em termos de desenvolver as competências que a gente deseja, cada instituição deseja desenvolver nos seus egressos, né? Então, para a gente destacar um pouco a diferença, eu vou falar como a gente vê a abordagem tradicional de desenho do currículo. Obviamente, muitas instituições estão fazendo já diferente hoje, mas eu acredito que muitos, né, dos professores, coordenadores da nossa audiência vão, de certa forma, se reconhecer um pouco aqui, né? A gente parte, ou deveria partir, né, de um perfil do egresso, né, né, um texto que dá uma visão do que a gente gostaria de ter em termos de competência no aluno, né, formado, mas muito rapidamente a gente cai para o tema de conteúdos, né? Quer dizer, quais são os conteúdos que eu tenho que colocar no curso. Obviamente eu tenho um tempo limitado em função da carga horária do programa, então eu tento pegar blocos de conteúdo e fazê-los caber, né, naquele limite, e disputando um pouco de espaço. Eu vou dar mais matemática, mais física, mais ciências da engenharia, preciso trazer um pouco de humanidades, né? Então preciso disputar aí um espaço, e eu penso, né, nesses blocos de conteúdo em termos de trilhas, né, de conteúdos. Então, né, cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, e eu preciso encaixar isso dentro de uma grade, né, onde eu defino quantas disciplinas eu vou ter, né, por semestre. No INSPER, a gente optou por ter 5 disciplinas, né, apenas, e que, salvo em alguns semestres, não ultrapassam 20 horas, né, de aula, embora o curso seja absolutamente tempo integral, né, e os alunos muitas vezes são colocados para fora da escola depois das 10h30 da noite, né, e a gente tem que tirá-los do laboratório. Esse foi um dos testemunhos de alguns pais da primeira turma, né, que diziam assim: bom, de fato o curso é tempo integral, porque a gente tem que ligar para os meninos e dizer assim: olha, vocês têm que sair daí, têm que vir para casa, porque eles querem fechar, né, a universidade, a escola à noite. Mas, enfim, a gente tem que colocar, né, esses conteúdos numa trilha, e cada uma dessas caixinhas, né, dessa grade, ela vira, né, uma ementa, uma especificação de disciplina, um inventário com objetivos da disciplina, que muitas vezes estão descritos do ponto de vista do que a disciplina vai apresentar, e não daquilo que o aluno, né, vai aprender. Esse parece um detalhe, mas faz toda a diferença. E no final, quando o currículo está completo, né, cada uma dessas sementas é fornecida para um professor, e ele vai utilizar, né, a sua competência para desdobrar isso aula a aula, incluindo métodos de avaliação e assim por diante. E qual é o problema, né, desse tipo de método, né? Talvez o principal, e eu detesto esse nome, né, que a gente utiliza, falar da grade, né, porque certamente ele traz essa menção de você achar que o curso é uma coleção de caixinhas, né, pelas quais o aluno tem que passar, e ao final delas ele vai se tornar um engenheiro, né? Não é assim que a gente forma um engenheiro, né? E se a gente não estava formando assim, ele não saía formado, de fato, da escola, ele ia se formar depois no trabalho. Eu acho que o nosso grande desafio é deixá-lo mais pronto, né, para o mercado de trabalho, para que ele tenha esse potencial de chegar nas organizações, nas empresas, e estimular a mudança, né? O novo aluno que a gente está soltando no mercado, ele tem que estimular essa mudança. É para tudo isso que a gente que a gente reviu as diretrizes para estimular a inovação na indústria nacional e fazer com que essa geração, né, que vai sair daqui, de fato faça essa transformação. Então, veja que a gente pensou no perfil, né, do egresso lá no início, mas rapidamente caiu para conteúdos, e quando todo esse processo chega lá no professor, talvez ele não tenha a mínima noção de qual é o perfil do egresso e que competências deveriam ser geradas, e a missão dele é de entregar um conteúdo, né? Então, a gente precisa de uma nova abordagem, né, para fazer isso. E o que eu vou mostrar é como a gente consolidou, em termos de um processo de desenho de currículo, como é que ele deveria acontecer. Então, parte, né, do perfil do egresso, mas principalmente
da definição das competências que a gente quer formar no aluno, né? E a gente precisa fazer essas competências chegarem na sala de aula. Então, a gente precisa desdobrar essas competências, né, em que tipo de habilidade elas deveriam desenvolver nos alunos, os conteúdos associados, obviamente, e como é que essa competência vai ser avaliada, né, para que a gente possa fazer a gestão da aprendizagem. Depois, a gente precisa pensar em conceber, e isso é um aspecto muito interessante que a gente aprendeu com o Olin, como é que você concebe o percurso de aprendizagem do aluno, como é que de fato aquela competência vai ser desenvolvida, e aí é importante a gente trazer para o concreto, né, porque fazer esse desdobramento, muita coisa pode se perder até que a gente chegue na sala de aula, então dali a gente já parte para a sala de aula e diz assim, ok, se eu quero desenvolver essa competência, o aluno entra na sala de aula na segunda-feira, o que é que ele vai fazer? Né? E a gente viu aqui nas apresentações anteriores alguns exemplos, né, de dinâmicas que estão voltadas para desenvolver essas competências. Então, a gente precisa pensar nisso imediatamente. Aí, com base nessa geração de ideias, né, de experiência de aprendizagem, consolidar um desenho macro do curso e especificar como é que os diferentes componentes curriculares, a gente pode chamar de disciplinas, mas talvez de uma maneira um pouco mais ampla de componentes curriculares, para que, no final das contas, os professores que vão desenvolver o detalhe disso, eles saibam exatamente qual é a sua missão e de que forma eles contribuem para desenvolver essas competências, né? Então, eu vou entrar um pouquinho em detalhe de cada um desses temas. No perfil do egresso, né, e competências, o que a gente viu é que, em geral, é interessante, né, a gente pensar, dependendo do curso, né, tem cursos mais curtos ou cursos, né, de engenharia mais longos, pensar em alguma coisa de 4 a 12, né, competências, pode ser um pouco maior, 15, etc. Mas o número não deveria ser tão grande, porque, de novo, quando você faz um gráfico de pizza, em termos de quanto tempo o aluno vai se dedicar para o desenvolvimento de cada competência, se você tiver um número muito grande, você vai dizer, não, para desenvolver essa competência, ao longo do curso, ele vai dedicar, né, 2, 3% do seu tempo. Né? Não é crível que alguma coisa vai surgir com esse nível de dedicação. Né? Então, e o perfil do egresso, que normalmente está nos nossos PPCs, né, como um texto, ele deveria, na verdade, ser uma síntese das competências que a gente quer desenvolver, né, no aluno. A segunda etapa é fazer o desdobramento dessa competência. Ou seja, quais são, de fato, as habilidades, né, que a gente vai desenvolver e quais são os conteúdos associados. Né? Muita gente diz assim, não, vocês falam muito de competência, estão esquecendo dos conteúdos. Né? Essa discussão é estéril. Né? Essa discussão eu não tenho mais paciência nem de começar. Né? Quer dizer, não se pode falar em competência se você não tiver o conteúdo associado. Né? Então, os conteúdos, aquilo que é tão caro, né, para né, todos os professores, engenheiros mais tradicionais e que entendem, né, o poder do conteúdo, ele está lá. Simplesmente que a nossa missão não é entregar um conteúdo para o aluno, né, é desenvolver uma competência associada àquele conteúdo. Né? Aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma competência relacionada a habilidades, né, analíticas, né, mais relacionada à estatística, por exemplo, onde a competência poderia ser compreender, analisar e ser capaz de criticar informações, né, obtidas a partir de dados quantitativos e qualitativos. E aí você tem uma série de habilidades, né? Julgar a qualidade da informação, reconhecer questões éticas, né, no uso da informação, diferenciar uma simples associação de causalidade, e você tem uma série de conteúdos que suportam, né, o desenvolvimento dessa habilidade. Né? Então, a gente precisa ter isso tudo muito claro na hora de iniciar o desenvolvimento do currículo. Né? Super importante nesta etapa é também entender como é que eu avalio essa competência, como é que eu meço se o aluno adquiriu essa competência ao final. Né? As diretrizes trazem uma preocupação também fundamental com a gestão da aprendizagem. Né? Está lá na especificação do PPC, que as instituições precisam especificar como é que elas vão fazer a gestão da aprendizagem, que fundamentalmente parte, né, do pressuposto que o aluno tem um determinado percurso, né, de formação,
Lá no final, eu espero que ele tenha desenvolvido determinadas competências. Eu preciso avaliar a aprendizagem dele nessas competências, ou seja, naquele conjunto de habilidades, diagnosticar as causas das lacunas, né, daquilo que não está funcionando bem, e intervir no currículo, né? Seja nas experiências de aprendizagem, conteúdo, o que for, né? Mas eu preciso fazer a gestão. A gente ensina os nossos alunos a fazer esse tipo de gestão com os seus sistemas que eles vão projetar e gerenciar. Obviamente, a gente precisa fazer isso dentro da instituição, com os nossos currículos, né? Com o nosso processo de produção. A terceira etapa é pensar no percurso, né, de aprendizagem dessas habilidades. E aqui também foi uma abertura de cabeça, né, que a gente teve com o Onlin, porque quando a gente pensa no percurso, muitas vezes a gente pensa num percurso desse tipo, né? Então eu vou desenhar lá uma disciplina, vou desenhar um curso, e eu tenho 4 temas, né, que compõem, né, esse meu curso, uma trilha, por exemplo, de conteúdo, várias disciplinas, e eu quero, obviamente, ao final, que o aluno consiga integrar esses temas, né, para fazer coisas, né? Mas eu penso em apresentar primeiro, né, no primeiro bloco, na primeira disciplina, o tema X, depois vai o tema Y, depois o tema Z, o W, e aí eu espero que o aluno faça a integração no final, né, como que por mágica, né, como que deixando para o elo mais fraco a atividade mais complexa, né, que é justamente fazer a integração, né? Ou então deixando para que o mercado de trabalho o ajude a fazer isso. E aí a gente pode pensar em diferentes, né, percursos, né? Uma opção seria, por exemplo, né, eu entro com o tema X, aí eu entro com o Y, mas já faço a conexão com o X, entro com o Z, faço a conexão com os outros dois, e assim sucessivamente. Ou eu posso já partir mostrando para o aluno onde é que ele deveria chegar em termos da integração dos diferentes temas, e aí eu posso ir avançando, dando mais ênfase para o tema X, Y, Z e W, ou eu posso simplesmente ir aumentando a complexidade daquilo que o aluno vai fazer, dos projetos que ele vai fazer ao longo daquela competência, né? Particularmente, a gente entende que, né, esses 2 modelos aqui de baixo, eles se prestam mais para desenvolver competências, mas eu acho que o grande mensagem aqui é assim, a gente precisa parar e pensar nisso, né? Não dá para simplesmente imaginar que se a gente dividir aqueles temas em 4, 5 disciplinas que vão estar numa trilha, depois de passar por todas elas, né, e ser aprovado, o aluno vai ter desenvolvido aquela competência, porque não vai, né? A quarta etapa é a partir da definição dessa estratégia, desse percurso, pensar que tipo de experiência, né, eu vou criar para o aluno, né, na sala de aula. E eu já dou um salto para o concreto, né? Onde entram aí aquilo que é mais comum, né? Eu vou dar uma aula expositiva, eu vou fazer exercício no quadro, né? Mas eu posso pensar em dar um projeto, né? A gente viu aqui fotos até no curso né, de especialização da Embraer, do Maurílio, a gente viu exemplos de dinâmicas onde os alunos estão fazendo coisa, aquilo são experiências de aprendizagem, os alunos estão aprendendo muito ali, né? Então, que tipo de experiência a gente tem que colocar no nosso curso, né? O que a gente aprendeu a utilizar no INSPER, né? Esse diagrama, que é um diagrama onde eu vou colocar ideias, né, de experiências de aprendizagem em 3 níveis, né? O nível pé no chão é aquilo que a gente está acostumado a fazer, né? Eu não preciso de nada, não preciso ser criativo, né? São as experiências que eu já estou acostumado a fazer no meu dia a dia, né, na minha instituição. O estratosférico é pensar em colocar o aluno numa situação bastante motivadora para ele, e numa situação de high stakes, né? Numa situação onde aquilo que ele vai fazer, de fato, vai gerar um impacto positivo, para que ele, de fato, se concentre e coloque todo o seu esforço ali, né? O céu azul é o tipo de experiência que tem essa característica, né, de engajar o aluno, de motivar, despertar a motivação intrínseca, mas ela é factível, porque o estratosférico muitas vezes não é, né? Então, eu não posso... assim, por exemplo, pegando o exemplo da especialização em engenharia da Embraer, né, onde no trabalho final eles fazem lá, né, uns protótipos, etc., não dá para você pensar em fazer aquele protótipo voar, né, em arriscar a vida, né, de pessoas, etc., com um protótipo daquele tipo. Mas o sonho seria
Perdão. O sonho seria justamente a gente conseguir fazer isso, né? Porque aí o aluno sente a responsabilidade daquilo que ele vai fazer. E aí o que a gente procura fazer? A gente procura gerar, né, num processo colaborativo, utilizando técnicas, né, de design, e esses quadradinhos aí estão simulando, né, post-its, que agora, nesse período de pandemia, a gente tem feito virtualmente, né, com aplicativos como Miro, Mural, etc., que ajudam muito a gente trabalhar de forma remota. E normalmente quando a gente faz esse trabalho, a grande maioria das ideias aparecem aqui, ou seja, não são ideias de fato revolucionárias em termos de experiências de aprendizagem. O que a gente gostaria mesmo é um conjunto para desenhar, né, o currículo de experiências que estivessem nesses dois níveis, né, que são os dois níveis aqui viáveis. Então, o que a gente faz? A gente procura estimular os professores a partir de ideias aqui pé no chão, gerar ideias estratosféricas, né? E deixar a criatividade voar, para que depois a gente possa pegar várias dessas ideias estratosféricas e modificá-las para torná-las viáveis, né? Ou seja, possíveis de serem feitas, seja na sala de aula, seja dentro, né, do ambiente da instituição, ou até em parceria com atores, né, da indústria, que parcerias podem acontecer ao longo de todo o curso, né? E aí a gente chega nas ideias aqui de Céu Azul. A partir daí, né, nesse movimento de criação, né, que pode, né, toma tempo e envolve, né, vários professores de diversas áreas, a gente teria aqui uma série de experiências interessantes, né, de aprendizagem, seja nesse nível pé no chão ou no nível Céu Azul, que a gente deveria consolidar em trilhas, né? E, obviamente, cada quadro desse é feito para uma competência ou, às vezes, até para uma determinada habilidade que a gente quer desenvolver no aluno. E aí a gente seleciona essas ideias e vai construindo a nossa trilha. E esta trilha, né, que está aqui embaixo, a gente precisa posicioná-la, né, no curso, né, em termos dos seus diversos períodos, que seria fazer o desenho macro, e aí eu tenho aqui as diversas, né, trilhas que eu coloquei. Algumas têm que começar mais cedo, né, porque algumas das experiências pressupõem algum conhecimento, alguma habilidade anterior, e eu coloco nesse grande mapa, né, onde eu tenho aqui os diversos períodos ou semestres do curso, e aí eu acabo definindo, olha, no primeiro semestre eu deveria ter esse conjunto aqui de experiências, né, que estão a serviço de determinadas trilhas que estão relacionadas a determinadas competências e habilidades, né? E aí esse é o caminho para a gente aí começar a pensar numa grade e montar isso dentro da estrutura de currículo que a gente idealizou, em termos do número de disciplinas por semestres, etc., mas garantindo que naquelas disciplinas a gente vai passar por experiências que estão, de fato, ao serviço do desenvolvimento daquelas habilidades e, portanto, daquelas competências, sejam elas relacionadas a conteúdos, né, de engenharia ou relacionadas ao desenvolvimento de outras competências socioemocionais que a gente também tem um compromisso de desenvolver para que os nossos alunos cheguem no mercado e possam induzir a transformação, né, nas instituições. E a última etapa é justamente a especificação dos componentes curriculares, contendo, né, não só os objetivos de aprendizagem, ou seja, ao final daquela disciplina, né, o que se espera que o aluno tenha aprendido, né? Não é assim, o objetivo dessa disciplina é discutir, o objetivo dessa disciplina é apresentar ao aluno, né? Não, esse pode ser o objetivo do professor, mas não da disciplina. O objetivo da disciplina é garantir que o aluno saiba fazer, né, coisas com o conteúdo que vai ser trabalhado. Os conteúdos associados e, principalmente, o tipo de experiência de aprendizagem que deveria estar ali, porque ele foi pensado no desenho do curso para contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem ao longo, né, daquelas trilhas de conteúdos e dos temas. E, obviamente, também as diretrizes de avaliação, né? Eu não vou entrar aqui, mas o processo de avaliação da aprendizagem, feedback é fundamental, né? E para isso, aqui eu vou abrir o espaço merchan de um livro que ainda não existe, né? Por acaso eu estava aqui esperando para entrar e veio uma proposta de capa da editora.
de um livro que deve sair agora em dezembro, onde a gente procurou consolidar a experiência do INSPER na formação dos professores e de preparar os professores para desenhar cursos, né? Desenhar disciplinas, que é exatamente o curso que a gente oferece para os nossos professores e que a gente começou a oferecer para fora, presencialmente. Agora, com a pandemia, a gente já vai pensar no modelo ou blended, ou totalmente remoto, para poder acessar docentes das diversas instituições aí do Brasil. E, normalmente, quando a gente faz isso, instituições públicas, etc., a gente tem bolsa 100%, né, para os nossos cursos. Só quem paga são docentes de instituições privadas. E aí a gente tem uma metodologia que a gente também desenvolveu, que a gente chama de PDAF, para justamente fazer com que no desenho detalhado, né, das disciplinas, dos componentes curriculares, a gente tenha um alinhamento entre os objetivos que a gente quer, no planejamento que a gente fez do curso, nas dinâmicas de ensino-aprendizagem, na maneira como a gente vai avaliar essa aprendizagem e o tipo de feedback que a gente vai dar para os alunos, né, ao longo do programa. Então, esse é um pouco do que eu queria aí compartilhar, né, com vocês, em termos de tentar trazer um pouco de método para um desafio que a gente considera que é fundamental para todas as instituições, que é de desenhar e redesenhar os seus currículos de engenharia. Muito obrigado, gente.